Bom dia, irmãos. A paz, queridos. Deus é muito bom, né? Ele já começou a falar com a gente, né? Ele já começou a ministrar, ele já começou desde o louvor a falar e eu só venho aqui a completar mesmo aquilo que ele começou já a falar e que ele tem falado comigo esses últimos tempos, e ele confirmou assim essa semana. E eu vou orar para Deus para que Ele possa falar através de mim, Senhor, que o Senhor possa fluir, Senhor, através de mim, Senhor. Que eu possa deixar para trás, Senhor, todo raciocínio intelectual, conhecimento, entendimento natural, e que a Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, possa tocar os corações, Senhor, e completar aquilo que o Senhor já começou a fazer desde o começo desse culto, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E que toda honra, todo louvor, toda adoração, Senhor, toda glória e todo poder seja dado a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Igreja, nosso Deus é um Deus de promessas, né? Ele já falou, né, aqui, né, de promessas de cura, promessas de libertação, promessas de restauração, né? E Ele é um Deus de promessas. E eu quero falar para vocês, hoje eu não tenho projeção, porque o meu filho está viajando, que faz a projeção, né? A minha filha estava viajando comigo, eu fui para a palestra, enfim. Então eu vou, é comigo mesmo, e com Deus principalmente, tá? Então, eu vou ler 2 versículos que o Senhor me deu. Ele me deu já várias vezes, e essa semana Ele voltou a me dar, né? E eu creio que tem a ver com todas as pregações que tem acontecido, né? Deus está falando faz tempo, e Ele está pedindo para a gente ouvir aquilo que Ele está falando, né? Aquilo que Ele está querendo falar e aquilo que Ele está querendo fazer e já está fazendo na nossa vida, né? E esses 2 versículos estão em Isaías 43, versículos 18 e 19. Se você está com a Bíblia aí, você pode acompanhar. E ele fala assim, eu vou dar o contexto primeiro, né? O povo de Israel estava no exílio da Babilônia, tá? Eles estavam desesperados, desanimados, né? Porque eles foram levados para o exílio. Deus falou, né? Que pela desobediência deles, né? Pela rebeldia deles, né? Ele permitiu, né? Que eles fossem levados para o exílio, né? E eles ficaram 70 anos no exílio. Mas Deus é um Deus de promessa, um Deus que cura, um Deus que disciplina, tá? Um Deus que conduz para a vitória. E Deus não esquece do seu povo, né? Nem do povo de Israel, nem da gente, né? Então essa é uma palavra que Ele dá para o povo de Israel. Isaías vem falando, né, para esse povo que estava acontecendo com eles, mas ele chega no versículo 18, né, de Isaías 43, e ele fala assim, esqueçam tudo isso, né? Não é nada comparado ao que vou fazer. Então ele fala para o povo, olha, vocês estão passando assim, desânimo, longe da terra, estão sendo disciplinados, sim, sou eu mesmo que eu fiz tudo isso aí, mas eu quero que vocês esqueçam tudo isso, porque tudo isso que vocês estão passando não é nada comparado ao que eu vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, ele fala para o povo, vejam, olha, abre o olho, dá uma olhada para o que eu vou fazer. Já comecei, tá? Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto e farei rios na terra seca, tá? Eles estavam no deserto, tá? Eles estavam num tempo de provação, de disciplina, de tristeza, de angústia, de desespero, de desânimo, né? Eles estavam sendo tratados, eles estavam sendo levados ao quê? Ao reconhecimento dos pecados, ao reconhecimento da rebeldia, da desobediência, né? Eles estavam sendo levados ao o que a Cláudia orou, assim, ao arrependimento, tá? E nesse momento que eles estão sendo levados ao arrependimento, que é o processo que Deus quer na vida da gente, Ele fala, olha, não se preocupa com aquilo que você passou. Você está sofrendo, eu sei. Mas eu tenho algo novo para você. E se você não percebeu, com esse arrependimento que está vindo em vocês, eu estou fazendo algo novo.
E eu fiquei assim muito tocada quando a Cláudia orou, né? Porque 1 Crônicas, ele fala, né? Se o povo que se chama pelo meu nome, tá? Reconhecer o seu pecado, se arrepender, pedir perdão e mudar, eu saro a terra. Eu faço algo novo. Eu curo. Eu liberto, tá? Então, é a mesma coisa que ele está falando aqui em Isaías. Tá? Eu estou fazendo algo novo, você não está percebendo? Tudo isso que você está passando é duro, é sofrido, mas não tem nada a ver com aquilo que eu tenho para você. Tá? Então, é uma passagem são 2 versículos que traz promessas, que fala de esperança, né? E que fala do quê? Fala de uma aliança. Né? Então, o que ele fala assim? Ele falou para mim, e eu queria falar isso para vocês, que muitas vezes a gente, no momento que a gente está passando, eu não sei o que você está passando na tua vida, mas a gente está num momento assim, a nível mundial, a nível país, a nível, enfim, de uma série de problemas, e a gente, é um momento talvez de desânimo, de a gente olhar para as circunstâncias, e a gente pensar, bom, o que será que vai acontecer amanhã? O que será que vai acontecer na minha vida? Um momento talvez de tristeza, um momento de desânimo, né? Mas ele está falando assim que viver olhando para as coisas do passado, tá? Já seja as coisas ruins ou até as coisas boas, tá? Não deixa lugar para aquilo que Deus quer fazer. Eu vivo olhando para aquilo, olha, foi tão ruim, vai acontecer de novo, ou foi tão bom, será que vai acontecer alguma coisa boa? Tudo isso ocupa minha mente, ocupa meu coração, ocupa minhas emoções e não deixa lugar para o novo que Deus quer fazer. Os meus olhos estão para trás, não estão para frente. E Deus está falando, igreja, Deus está falando, eu estou fazendo algo novo. E eu já comecei, olha o que ele está falando, eu já comecei, eu não vou começar, eu já comecei. Você não percebe? Se você não percebe, para de olhar para trás e olha para frente, porque eu estou fazendo. Foi falado sobre corações, foi falado sobre limpeza de corações, foi falado sobre uma nova chance, uma nova oportunidade. Lembra das coisas que Deus tem falado. A gente não pode esquecer. O pastor sempre fala que a gente esquece as pregações, mas a gente não pode esquecer a essência das mensagens. Pode esquecer as palavras, mas não a essência da mensagem, tá? Então, ele fala assim, que viver olhando para as coisas do passado não deixa espaço para viver um novo de Deus. E traz o quê? Traz um desânimo. Já seja porque o passado foi ruim e você não vê saída, ou já seja porque o passado foi muito bom e você não vê perspectiva para tão bom quanto o passado, tá? O que nós temos que fazer? Qual é o convite de Deus para nossas vidas? É viver um novo tempo. E isso a gente vê não com os olhos naturais, mas a gente vê com os olhos da fé. Com os olhos do Espírito. O Espírito de Deus habita em nós. E com os olhos do Espírito de Deus que habita em nós, tá? Então é um convite. Deus está aqui e quer me usar para fazer esse convite para vocês. Vamos juntos viver um novo tempo. É um novo tempo de Deus. Não é um novo tempo de A, de B ou de C. É um novo tempo de Deus, tá? Que é muito melhor do que qualquer um pode dar para nós, tá? Então, o que nós temos que fazer? A gente precisa mudar o foco, tá? E mudar o foco não é uma coisa fácil. E eu vou dizer para vocês, hoje é muito mais difícil ainda. E eu vou trazer para vocês, assim, uma experiência que a gente está tendo com as crianças na escola. Talvez não tenha nada a ver com aquilo que eu estou falando, aparentemente, mas sim. Hoje a gente tem um problema muito grande nas crianças. Tem algum professor aqui? Tem, né? Tem. Então você vai concordar comigo, né, Roberta? Hoje as crianças estão sendo diagnosticadas frequentemente com TDAH. Frequentemente. Todos os dias. Todos os dias. E qual é o problema do TDAH? Problema assim principal, além de outros. A falta de concentração. A criança não consegue se concentrar. Então não consegue manter foco, tá? Só que é tão frequente, que está chamando a atenção.
entendeu? Porque antigamente era, não é que não existia, mas... E eu estava ouvindo um comentário do Augusto Cury. Vocês conhecem Augusto Cury, né? Ele trabalha com inteligência emocional, né? É cristão. E ele estava falando, e ele tem razão, que esse problema do TDAH não é TDAH. O que está acontecendo com as crianças e com os adultos também é uma síndrome do pensamento acelerado. É tudo tão rápido hoje, tudo tão rápido. Começando por isso aqui, tá? Tudo tão rápido que a gente não sabe manter o foco. Quando a gente lia, tá? Quem era de uma época que lia livros? Tá? Você abria o livro, você olhava, você tinha... Oh Deus, não fiques em silêncio. Você tinha que focar nas palavrinhas para poder ler as palavras. Hoje você não foca. Porque esse celularzinho, essa tecnologia maravilhosa, ela passa rapidinho. Você não precisa ler, você pode colocar para ouvir. Tá? Você tem cor e você não gostou disso, você passa para o seguinte. Enfim, não vou entrar em detalhes. Mas a gente não está acostumado a focar. Por que eu estou falando isso para você? Porque quando eu falo para vocês que não precisamos mudar o foco, não é fácil. Por quê? Porque a vida, o dia a dia, está nos levando a focar em 1000 coisas. E se for assim? E se eu fizer do outro lado? E se eu fizer lá? E se eu for para lá? E se? E Deus fala, olha para mim. Foca em mim, olha para mim. O teu foco tem que estar em mim. É um convite a olhar para Ele. E Ele está falando, você não está vendo? Eu já estou fazendo. Eu já estou fazendo na tua vida e na minha vida. Tá? Então, muda teu foco. Tá? Para de olhar para 50.000 coisas ao mesmo tempo. Olha para agora. Olha, você está na igreja da Flórida, num culto de domingo. Deus está falando. Deus está falando. Ouve, presta atenção. Não fica pensando na comida que você vai fazer, no teu compromisso de manhã, naquilo que não deu certo, no conta do banco que você tem que ir. Presta atenção, Deus está falando. Tá? Deus está falando. Olha para agora e olha para o futuro. Tá? Olha para as promessas do que Deus vai fazer. Tá? Promessas do que Deus vai fazer. Foi orado por cura? É uma promessa de Deus. Foi orado por libertação? Promessa de Deus. Foi orado por suprimento? Promessa de Deus. A gente precisa olhar nisso aí. Não vê? Não, mas é promessa. A irmã veio aqui e orou por cura por uma pessoa, uma promessa. Ela estava focando no quê? Na promessa. Ela tem uma base para confiar nessa promessa? Sim. Uma promessa foi cumprida na vida dela. Eu tenho uma base para orar por essa promessa? Sim. Eu fui curada do câncer, no mesmo ano que ela foi curada de câncer também. Eu tenho certeza que você tem uma base de cura, ou pessoal, ou de alguém, para você confiar na promessa de Deus. Então, vamos focar nisso aí. Porque essa promessa vai se cumprir. Quem que está falando? A Cris? Não, é Deus. Eu não sou, eu estou aqui com a palavra dele. Só isso, tá? Hebreus 12, 2, olha o que fala assim. Ele fala, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. Gente, quando a gente fala de Jesus, claro, a gente fala do Filho de Deus, lógico, mas a gente fala do homem. Jesus foi homem, que nem você e eu. Tem uma pequena diferença, ele estava cheio do Espírito Santo, né? Ele não tinha pecado, mas ele era homem. E ele sofreu vergonha. Como homem, é ruim. Ele foi insultado, ele foi chicoteado. Mas o que ele tinha? Ele tinha uma promessa do Deus Pai. Como ele recebeu?
Por comunhão com o Pai. Porque ele estava em linha direta com o Pai. Aonde que estava o foco dele? No Pai. Quando a vida dele, pelo sucesso dele, pelas curas, pelas maravilhas que ele fazia, tentava tirar ele um pouco do foco, o que ele fazia? Ele saía e ia para o Pai. Se escondia. Sim ou não? Quem conhece? Quem já leu os evangelhos? Tá? Então, o que ele fazia? Ele saía, desaparecia. Ia para onde? Para o foco, que era o Pai. Aí ele voltava. Então, por quê? Era uma promessa que ele tinha. Uma promessa dele estar assentado à direita do trono de Deus. Nós temos uma promessa de estar à direita do trono de Deus? Sim ou não? Quem tem? Levanta a mão. Eu tenho. Eu creio nessa promessa. Então, o que ele está falando? Olha, foca nisso. Você está com problema? Tô. Você está doente? Tô. Você está com isso? Tô. Mas tem uma promessa. Suporta. Eu estou contigo. Eu não vou te abandonar. Olha o foco. Olha o foco. Olha para mim. Tá? Então, o que nós precisamos fazer? Eu, você. Decidir. Eu não sei quem estava aqui, mas faz um tempinho também, o pastor Dudu deu uma pregação maravilhosa sobre decisão, escolhas. Certo? Quem estava aqui, quem ouviu? Maravilhosa. Escolha. Eu preciso decidir. Escolher. Eu preciso decidir deixar de pensar, olhar e me lamentar das coisas do passado. Eu preciso decidir. Tem coisa para me lamentar? Sim, muitas. Tem coisa para me alegrar? Muitas também. Não é tudo ruim, não foi tudo ruim. Mas eu preciso parar de tudo isso. Deus está falando disso aí. Aprender com o zero do passado. Foi inútil o passado? Não, a gente aprende na base do erro e do acerto. Sim ou não, gente? Dizer que ninguém errou é mentira, tá? Todo mundo errou. Mas para que é isso? Para ficar, errei. Não, é para aprender. Errei, consertei, me arrependi, mudei. Pronto. Assim que eu cresço e amadureço. Senão eu continuo naquela. Então, aprender com os erros do passado, ganhar o quê? Mais sabedoria. Tá? Eu fiz aquilo daquele jeito, não deu certo. Então, vamos buscar na palavra, em Deus, o que eu tenho que mudar. Nós temos essa chave. Nem todo mundo tem. Nós somos privilegiados, vocês entenderam? Tem gente que erra e não sabe como consertar. A gente sabe, porque nós temos isso aqui. As pessoas dizem que a gente não tem manual de fabricante. Nós temos sim, como que não? Temos, está aqui. É só buscar. É só buscar, tá? Ganhar sabedoria e não ficar remoendo. Sabe aquela coisa que vem, que você não consegue dormir e que vai, que é a mesma coisa. Senhor, vai embora. Solta, tá? Mateus 9:17 tem uma pequena parabolinha assim, que é muito conhecida, mas foi uma coisa que tem me chamado a atenção e eu fui buscar o significado disso aí. Mateus 9:17 fala do vinho novo e odre velho, tá? Não se põe vinho novo em recipiente de couro velho, do contrário se rompem, derramando-se o vinho, e os recipientes se perdem. Mas põe-se vinho novo em recipiente de couro novo, e assim ambos se conservam. E a mesma coisa se fala do ninguém põe remendo de pano novo em roupas velhas, pois o remendo rasgará parte da roupa e o rasgo ficará maior. Então eu fui buscar esse negócio do odre velho, porque não sabia muito bem o que era. Então, o odre é como um saco, né, de couro, tá? Onde se colocava o vinho, tá? E esse vinho novo, quando ele vai se tornando velho, ele vai fermentando. E o couro, tá? Ele vai cedendo, vai se esticando conforme a fermentação do vinho. Então, ele chega na máxima capacidade dele, na máxima extensão, tá? Se você coloca um vinho, você tira esse vinho e coloca um vinho novo, outro vinho, dentro desse mesmo odre, que já esticou tudo que tinha que esticar, esse odre, ele vai estourar, porque ele já deu tudo que tinha que dar. Esse vinho novo que você coloca lá dentro vai fermentar e vai pressionar de novo. Então ele vai estourar, tá? Então você tem que colocar vinho novo
um odre novo, tá? O que isso tem a dizer para nós? Tá? Que isso queria? Por que Jesus falou isso? Ele falou num contexto da pergunta dos fariseus sobre o jejum, né, que eles praticavam na antiga aliança, né? E ele estava com a nova aliança. Então ele quis falar assim o quê? Que os rituais e as práticas que eles tinham no Velho Testamento, na velha aliança, não serviam para essa nova aliança que ele estava trazendo. Que eles tinham que deixar de fazer tudo isso para aprender aquilo novo que Deus estava trazendo. Então, ele está querendo falar para nós também. Você aprendeu um monte de coisa? Sim. Nós somos pessoas maduras, adultas. Eu não sei vocês. Eu cheguei para Deus já adulta, com 3 filhos adolescentes. Então, já tinha muita coisa na minha bagagem, no meu odre. Muita coisa que eu tinha feito, achando que estava certo, e não estava conforme o padrão de Deus. Tá? Então, o que eu tive que fazer? Antes de colocar o novo de Deus, eu tive que começar a deixar o velho. Porque senão acontece uma meleca aí que, entendeu? Que não dá certo, não vai nem para frente nem para trás. Tá? Então, vocês, igual que eu, temos que fazer a mesma coisa. Então, deixar o novo. Deixar, é uma decisão. Tá? Ah, porque minha mãe fazia assim. Tudo bem, glória a Deus, obrigada mamãe por aquilo que você me ensinou, mas Deus tem uma coisa diferente para mim, tá? Entendeu? Não é para brigar com a mãe, nem para dizer, minha mãe, por que me ensinou isso? Porque... Não, tudo bem, obrigada, Senhor, tá? Muito obrigada, mas só que Deus tem uma nova receita para mim, tá? Não é assim daquele jeito, é de outro jeito. Agora, essa é uma decisão que eu tenho que tomar. Eu tomo essa decisão, tá? Ai, porque quando eu era... Não. Agora é um tempo novo, tá? Deus quer uma coisa nova para mim. Então, deixa eu ver, que mais? Então, eu tenho que decidir tornar a minha vida nova, baseada no que Deus está me propondo. Dentro desse processo de decisão está o quê? O perdão. Tá? Deus tem falado bastante sobre o perdão. Perdão é uma decisão, não é um sentimento. Tá? Deus manda perdoar. É um mandamento. Tá? Não é uma decisão. Ah, você não sabe o que me fizeram. Perdoa. Ah, mas ele repetiu. Perdoa. Ah, mas eu não estou sentindo. Perdoa. Quem já experimentou o perdão de Deus através da gente? Um perdão que você sabe que não foi teu, tá? Que não foi teu, uma coisa que Deus fez. Reconhecer, sabe, que aquela pessoa que te fez muito mal, que te feriu, que te machucou, que te humilhou, sabe? Hoje você pode olhar para ela, conversar com ela. Uma boa. Perdão, com o amor não humano, o amor de Deus. Quem já experimentou isso? É uma coisa sobrenatural, gente. Sobrenatural. Como que a gente alcança isso? Porque a gente é legalzinho, bom? Não. É uma decisão. Você começa decidindo, olha, fulano, Deus me manda perdoar. E você começa abrindo tua boca, que tem poder, palavra tem poder, e você fala diariamente, eu perdoo fulano. Não estou sentindo, mas eu perdoo. E você vai fazer isso, é como se você tomasse um remédio, tá? Você vai fazer isso todos os dias. Durante quanto tempo? Até esse perdão ser liberado por Deus. E aí você vê essa paz que excede todo entendimento. E você pode olhar para a pessoa e falar, meu irmão, Deus te abençoe. Eu não sinto mais nada ruim por você. Não é que você se torna insensível. Não. Aconteceu esse perdão. É sobrenatural. Nós precisamos esse perdão, tá? E é bíblico, é um mandamento. E Mateus fala assim, Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, os seus pecados, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Olha que interessante. Nem sempre a gente para nisso aí. Sabe? A gente fala, Senhor, me perdoa.
Senhor me perdoa, Senhor me perdoa, Senhor me perdoa. E ele fala, você perdoou fulano? Ah, não, fulano não, porque ele é muito ruim. E você perdoou outro? Ah, não, o outro não. Mas Senhor me perdoa. Ele está falando assim, você não perdoa, eu não te perdoo, não posso te perdoar. Essa é a promessa dele. Depende de uma decisão minha. Ele perdoa, perdoa, sem dúvida nenhuma. Mas ele quer que eu perdoe também. Tá? Ele com certeza vai cumprir a promessa dele, com certeza. Ele quer que eu perdoe também. Se, porém, não perdoares aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas ou pecados. Gente, isso é muito pesado. Mas isso é muito pesado, assim, no bom sentido da palavra, trazendo a nossa responsabilidade. Entendeu? Não é só o perdão para mim, é o perdão para os outros. É assim e assim. Tá? Isso é o que ele quer. O que a gente tem que fazer? A gente tem que, primeiro, reconhecer o pecado. Se a gente não reconhece o pecado, a gente não pode pedir perdão, tá? Ah, Senhor, perdoa meus pecados. Quais pecados? Ah, meus pecados. Quais são? A, B ou C? Ah, eu menti, eu não cumpri a tua palavra, eu não fiz isso. Nome aos bois, tá? Para saber o que eu preciso perdão. Primeiro, reconheça o pecado. Segundo, não esconder o pecado para Deus, tá? Pedir perdão para Deus. E a última coisa que é importante, eu não sei se já aconteceu com vocês, comigo aconteceu. Receber e aceitar o perdão de Deus. Você já aconteceu com vocês que você pediu perdão, uma coisa muito séria, né? Deus perdoou e você continua se culpando, né? É como se eu desse um presente para o Rodrigo, falei, Rodrigo, tô aqui, tá? Aí ele não pega, tá? Rodrigo, tô aqui. Ele não pega. Peraí, o remédio que eu tinha que tomar. Rodrigo, toma aqui. Ele não pega. Eu dei o remédio. Eu dei o presente para o Rodrigo? Dei. Ele recebeu? Não. Problema meu que eu não dei? Não, problema dele que não recebeu. Com Deus é a mesma coisa. Já aconteceu comigo, tá? Já aconteceu. Eu pedi perdão para Deus, aí ele me deu, mas eu me segui, sabe, me culpando. E ele falou, mas eu já te perdoei. Sim, Senhor, mas é muito ruim isso aí. Mas eu já te perdoei. Então, nós temos que receber e aceitar esse perdão, para a gente se sentir livre do pecado. Senão, o inimigo vem, pega esse pecado e, bate na cabeça da gente de novo, tá? O Salmo 32, 5, o Salmo de Davi. Davi era um nome, Davi sempre foi assim muito interessante para mim, porque ele foi assassino, adúltero, mentiroso, só que é o único homem que Deus fala segundo o coração de Deus, né? Eu falei, nossa, que mistério esse aí, né? Só que Davi era um homem que pecou como todo homem, como todos nós, tá? Mas ele reconhecia o pecado, ele confessava o pecado diante de Deus e ele se arrependia e mudava. Ele recebeu as consequências do pecado, isso é bíblico também. Mas perante Deus, o coração dele estava limpo. É muito interessante isso, eu acho um aprendizado para a gente, pelo menos para mim, sabe? E Salmo 32, 5, ele fala assim, confessei-te meu pecado, Davi falando, e não encobri a minha culpa. Olha o arrependimento dele, sabe? O que a Cláudia orou hoje. Se a gente se arrepender, ele perdoa e cura, tá? Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. É muito interessante isso, e isso é um processo de cura e libertação para a vida da gente, sabe? Confessar, entender, receber, se arrepender mesmo e receber o perdão de Deus, tá? Nós temos o Salmo 37, um salmo que Rodrigo gosta muito, né? Rodrigo, não é? Que o Salmo 37 é um salmo assim de confiança no Senhor, né? Mas ele dá umas ordens aí, né? Ele fala assim, olha, ele fala,
confia no Senhor e faça o bem. Ele fala, busque o Senhor e a sua alegria. Entregue seu caminho ao Senhor, tá? Aquiete-se na presença do Senhor. Tá? Isso que Ele manda para a gente fazer. Confiar, entregar, descansar, deixar, ficar na presença do Senhor. Para a gente poder focar nele. Porque para a gente fazer isso, confiar, tem que focar nele. Entregar para Ele. Descansar nele. Não na conta do banco, no meu amigo, nada, né? Deixar, descansar também nele, tudo. Em tudo nele. É focar nele, né? Deus, eu vou ler isso aqui que Deus falou. Deus é capaz de transformar as áreas desérticas da sua vida em campos de bênção e abundância. Tá? Ele é capaz. Deus pode e quer tornar uma vida seca e inútil e transformá-la em uma vida de propósito e graça. O maior passo para você abraçar a coisa nova que Deus quer fazer em sua vida, você sabe qual é? É você comprometer-se com o plano de Deus para você. Esse é o maior passo que a gente pode fazer. Aquilo que Deus quer fazer na tua vida, você se compromete com o que Ele tem para você. A gente geralmente fala, Senhor, eu quero fazer tal coisa, abençoa. Em vez de a gente buscar o que Deus quer para a nossa vida. Que muitas vezes é diferente. Eu não vou falar de novo porque vocês me conhecem. Eu sou prova viva disso. Ele me levou por uns caminhos que eu nunca pensei em nada, né? Hoje mesmo ele me levou de novo para a escola, quer dizer, não estava nos meus projetos, não estava em nada, né? Vamos lá, Senhor, é isso que o Senhor quer? Vamos lá. Então, se submete, se compromete com o plano dele. Eu preciso de decidir fazer ou ir onde Deus quer me levar. Eu tenho que decidir fazer ou ir aonde Ele quer me levar. Gente, sem medo. Ele tem o melhor para você. Ele sabe o que é o melhor para você. Nem sempre o mais fácil, mas é o melhor com certeza. Tá? Decidir se quero o novo de Deus. Quem quer o novo de Deus? Peraí. Não levanta a mão. Não levanta a mão. É sério isso aí. Porque se você fala, eu quero o novo de Deus, perante a igreja, Deus vai pegar a tua palavra e vai te dar o novo dele. Você quer mesmo? Então fala, eu quero o novo de Deus. Tá? Qualquer um que seja? Amém? Amém. Se for de coração, sim, gente. Senão, não fala, porque Deus vai fazer mesmo. Tá? Se for de coração, fala. Eu quero o novo de Deus, qualquer um que seja. Se for de coração, tá? Ou você pode decidir ficar no cativeiro do passado. É decisão sua. Ou você quer o novo de Deus, ou você fica no passado. Nas coisas boas, ou nas coisas ruins, preso às lamentações ou às vitórias do passado, sem poder, sem conseguir experimentar o vinho novo. É decisão de vocês. Sem experimentar a novidade de vida que Ele tem. E Ele tem. E que já está fazendo na minha vida e na sua vida. Tá? Provérbios 4:23, e eu vou voltar ao que ele já falou semana passada, ao coração, porque isso tem a ver com o coração. Acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Aonde que pode estar o deserto? No meu coração. Num coração endurecido. O coração endurecido é um deserto. Seco, sem vida, incapaz de amar, incapaz de perdoar, incapaz de louvar, incapaz de receber a palavra.
E quando Deus falou isso para mim, porque às vezes quando a gente pensa deserto, a gente pensa nas coisas em volta da gente, mas às vezes o deserto está dentro da gente. E por isso Deus falou semana passada sobre o coração, porque o deserto pode estar no nosso coração. Tá? Como é que acontece isso? Um coração endurecido. De um dia para o outro? Não acontece de um dia para o outro. Acontece ao longo da vida, ao longo dos anos. O que pode ir endurecendo o coração? Vê se você concorda comigo. Se tem mais alguma coisa, pode falar. É mágoa, orgulho, soberba, tristeza, altivez, traição, solidão, palavras negativas, rejeição, abuso, já seja sexual, emocional, psicológico, medo, violência de qualquer tipo. Será que alguém ou ficou isento de alguma dessas coisas? Não. Todos nós fomos sujeitos a alguma dessas coisas. Tá? Por isso, a palavra de Deus nos alerta para guardar, cuidar e limpar nosso coração. E aí entra o perdão. Porque a gente precisa perdoar aquele que magoou, violentou, abusou, colocou medo, humilhou, traiu. Para que ele não se torne um deserto seco, árido, duro, insensível. Mas Isaías 43:18 nos diz que Deus está fazendo algo novo, tá? Tá bom? E é Ele, não sou eu. É Ele que está fazendo, tá? Ele, tá? Você não percebe? Você não está percebendo que está fazendo algo novo? Ele está falando, sou eu. Sou eu que estou fazendo algo novo, tá? Você não está ouvindo, tá? Agora, por que essa palavra por que Deus vem nos dar essa palavra de esperança e de ânimo, tá? Porque Ele é um Deus de aliança. Ele é um Deus de aliança, tá? Ele fez uma aliança conosco, certo? É um Deus de promessas também. É um Deus de aliança e um Deus de promessa. O que é uma aliança? A gente ouve aliança. A aliança é um acordo, um contrato, um compromisso que une dois partidos de forma legal, tá? Na Bíblia, uma aliança também une espiritualmente, criando uma ligação especial entre as duas partes. A aliança define os direitos e deveres de cada partido, as bênçãos de guardar a aliança e os castigos ou as consequências de quebrar a mesma. Ele é um Deus de aliança. Só que essa aliança que Ele fez conosco desde o Antigo Testamento sempre tem as duas partes, tá? Tem o compromisso dele, mas tem o compromisso nosso também. Porque quando a gente casa, e você faz aliança com teu marido, você faz aliança com um amigo, sempre tem as duas partes. As duas partes se comprometem. Se você mantém essa aliança, tem a bênção. Se você quebra essa aliança, tem consequências, certo? Com Deus é a mesma coisa, tá? A origem da palavra aliança dá a ideia de uma corda, sabe? De um entrelaçado de várias partes. Sabe, a origem da palavra aliança é algo tão unido que não dá para separar. A origem da palavra aliança é como um entrelaçado, sabe, as cordas assim, que você não consegue. Quando você separa, você destrói, você estraga o relacionamento, né? A aliança que Deus tem conosco é eterna e está selada com o sangue derramado na cruz por Jesus. A vida dele foi entregue para selar essa aliança. Por isso que nós podemos e devemos confiar nela, tá? Por isso podemos e devemos confiar em suas promessas. Por quê? Porque é Ele que fez aliança conosco. Depois a gente aceitou essa aliança, mas é Ele que fez aliança conosco, tá? E nós podemos
confiar em suas promessas e na sua aliança. Vocês sabem porque o pastor ele gosta muito de dar estatísticas e números. Então, na Bíblia tem mais de 8.000 promessas, tá? 7.000 no Antigo Testamento e mais de umas 1.000 no Novo Testamento, tá? Que é uma promessa? É um compromisso, né? De realizar algo. Por exemplo, tem uma promessa muito comum, conhecida, que é: honra teu pai e tua mãe. Essa é o primeiro mandamento com promessa. E qual é a consequência? Essa é a nossa parte, honrar pai e mãe. E qual é a consequência dessa aliança? Para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Tá? Então tem a aliança e a promessa. Então, se a gente honra pai e mãe, o Senhor promete vida longa e sobre a terra e viver bem. Vocês entenderam? Essa é a aliança e a promessa, tá? Podemos confiar nele? Podemos? Sim? Podemos confiar em seu caráter, né? Certo? O caráter de Deus. Sim, ele é fiel, ele não mente. A palavra fala isso, né? Romanos 3:4 fala, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, Deus é verdadeiro, ele não mente, tá? E Deuteronômio 7:9 fala, saberás que o Senhor teu Deus é que é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia por até 1000 gerações para com os que amam e obedecem a seus mandamentos. Tá? Então, ele guarda a aliança? Guarda. Qual é a nossa parte? Obedecer o quê? Gente, acorda. Olha para Deus. Ele guarda a aliança? Sim. O que nós temos que fazer? Obedecer o quê? Mandamento. Você ama a Deus? O que ele fala? Aquele que me ama, obedece meus mandamentos. Então, tem uma parte que é dele e uma parte que é nossa, tá? Então, isso é importante, tá? Deuteronômio 32:4 fala, ele é a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e nele não há pecado. Ele é justo e reto. Então, vamos ver agora. Quais são as promessas de Deus para você? Deus já deu promessas para vocês? Sim? Eu quero que vocês me falem algumas. Levanta a mão e vai falando. Deus deu salvação. Que mais? Vida eterna. Que mais? Cura. Que mais? Vida abundante. Que mais? Paz. Que mais? Alegria. Que mais? Eu e a minha casa subiremos ao Senhor. Que mais? Vamos lá, gente. Provisão diária. Que mais? Isso, olha, eu amo esse versículo. Lídia, eu amo. E vocês, se vocês ouvirem, ele tem um pedacinho. Se vocês ouvirem a minha voz, comerás o melhor dessa terra. Olha que legal. Então, essas são promessas. Ele vai cumprir? Vai? Amém, gente. E nós precisamos fazer o quê? Pegar isso. Qual é a minha parte? Não ficar olhando para o passado, gente. Ruim e bom, tá? Eu quero pegar essa promessa. O que Deus quer de mim? Ele quer que mude meu foco, que olhe para Ele, tá? Declare Isaías, olha, Isaías 26:3. Isaías 26:3 foi um versículo que a pastora da igreja onde estava naquele momento, ela me deu quando eu tive o diagnóstico de câncer. Ela me deu Isaías 26:3 e ele fala assim: Deus conserva em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Tem outra versão que fala: tu conservarás em perfeita paz aquele que tem seu propósito firme em ti, porque confia em ti. Quando eu tive o diagnóstico de câncer, ela falou, você vai fazer tudo o que você tem que fazer. Vai no médico, faz exame, faz isso, faz outro. Mas declara esse versículo. Não tira os olhos de Jesus. Ela estava me falando o quê? Foca nele. Foca nele. Faz o que tem que fazer, mas foca nele. Confia nele. Eu fui,
Fiz cirurgia, não é que ele me curou sem fazer funcionar. Fiz cirurgia, tudo, mas ele me curou. Foquei nele. Tá? E eu quero deixar esse versículo para você. Tá? Não sei o que você precisa, não sei o que você está passando. Mas foca nele, porque focar nele vai te dar confiança, isso vai te dar paz e vai te dar com certeza de que as promessas dele vão se cumprir na sua vida, na tua vida, tá? Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme nele, porque nele confia. Amém? Queria falar uma coisa que Deus falou para mim agora, que a nossa obediência, a tua obediência aos mandamentos dele traz bênçãos e promessas cumpridas, não somente para nós, para mim, para vocês, mas até 1000 gerações. Nosso Deus é um Deus de gerações. Então não para em nós. É para teus filhos, para teus netos, para meus filhos, para meus netos, até 1000 gerações. Então é semeadura para gerações, tá? Isso é esperança, sabe? Esperança de um mundo melhor para nós e para eles. Aleluia. Acende a luz. Isso, tá bom. Vem cá. Cris tem um recadinho da parte de Deus aqui também. Olha, gente, veio agora assim no meu coração, na minha mente, porque assim, eu trabalho com meu marido, né? A gente tem uma oficina de funilaria e pintura. Já há 24 anos a gente está no mesmo lugar, lá no Tatuapé, Zona Leste. E assim, por muitos anos, a Claudinha sabe disso, por muitos anos, eu fiquei assim minha conta sempre vermelha, né? E sempre assim, usando o banco, empréstimo, né? Eu nunca deixei de pagar no dia os funcionários, nunca deixei de pagar minhas contas, né? Sempre em dia, tal, mas eu sempre pagando empréstimos, né? E agora veio, porque tem uma promessa de Deus, que assim, não sei onde está, mas que fala assim, não pedirás emprestado, emprestarás, né? Uma coisa assim. E a Claudinha me falou isso uma vez, né? Cheguei até a pedir dinheiro emprestado para a família e tal. Eu não sei onde está, mas veio no meu coração isso, porque hoje em dia, gente, já tem mais de ano, 2 anos por aí, que essa promessa se cumpriu na minha vida. Eu não peço mais emprestado, né? Minha conta está no azul e eu estou, sabe, cada vez mais prosperando, em nome de Jesus. É uma bênção, né? Eu tinha que falar isso porque veio, eu tinha que participar essa alegria e essa promessa da minha vida com vocês. Amém? Se eu não me engano, está em Deuteronômio 28. Se ouvires a minha voz e me obedeceres e fazer conforme tudo que está escrito nessa palavra, essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. E bendito será onde pisares, bendito será o seu fruto, a sua amassadeira. Tudo que você fizer vai prosperar. Mas a gente tem que ter o coração obediente ao Senhor. Essa é a nossa parte. Né? Então a gente não precisa correr atrás de bênção se a gente tiver o coração obediente. A bênção virá e nos alcançarão. Amém. 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 Louvado seja Deus. Que ótimo, né? Vir para a igreja, não é bom? Eu amo vir para a igreja. Por tudo isso, por ver vocês, por ser alimentado, ser confrontado por Deus, ser dirigido por Deus, né? Através da palavra dele. Então é isso. Acho que não tem muito o que acrescentar, mas só queria lembrá-los da importância de algumas coisas que a Cris falou. Entre elas, se você quer crescer, você precisa esquecer. Nós não crescemos se nós não esquecermos. E com certeza nem eu nem você temos coisas para esquecer como Paulo tinha, né? Paulo foi apedrejado, foi açoitado, foi escorraçado, foi preso, foi amordaçado, levou chicotada. Se tinha alguém que pudesse ter coisas para esquecer, era ele. E ele diz como, em Filipenses ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, porém, avançando. Ou seja, são duas coisas, eu preciso esquecer, mas não é para parar, é para avançar. Então, a gente já começou o culto declarando naquele louvor que nós temos que avançar.
para alcançar e viver as promessas de Deus. Porque, como bem falou lá em Isaías, e é interessante a maneira como ele chama a nossa atenção. Quer dizer que pode ter situações que Deus está operando e eu não estou vendo? Sim, é o que ele falou lá. Você não está vendo o que eu estou fazendo? Não é que eu vou fazer, eu já estou fazendo. Então Deus está fazendo na sua vida. Você precisa discernir isso espiritualmente e sacar que Deus já está fazendo. Muitas vezes a gente fica esperando, pô Deus, quando vai? Não, Ele já está. Ele nos chama a atenção dizendo que Ele já está. Então tome posse disso que Ele está fazendo. E aí Ele detalha o quê? Ele detalha duas coisas importantes. Estou pondo um caminho no deserto. Como bem a Cris falou, porque no deserto não tem caminho. Você fala, bom, é tudo igual. Eu vou para a esquerda, eu vou para a direita, eu volto. O que eu faço? Não estou vendo nada aqui. E aí Deus vem e põe um caminho. E aí, que caminho que Ele põe? Está tudo na palavra lá de Isaías. Ele põe um caminho dizendo que no ermo Ele fará rios. Então Ele faz um caminho de provisão. Porque a água no deserto é a maior provisão que um ser humano possa querer. Não é outra, é água. Então quando ele diz, colocarei um caminho no deserto e rios no ermo, ele está dizendo, eu vou te levar e vou te sustentar, João. E aí a gente tem que lembrar de Salmo 46:10 que diz, aquieta, porque eu sou Deus. Aquieta, se está ansioso, se está desesperado, se está angustiado, aquieta e crê nas promessas de Deus e no que Ele já está fazendo. Aleluia. Deus abençoe a todos, excelente domingo, vão na paz do Senhor, amém.